viemos de uma família muito humilde, assim, muito pobre mesmo, sabe? E na minha casa não tinha nada, só tinha água na geladeira e ponto final, e mais nada. E desde a primeira vez que nós ficamos juntos, ele olhou pra mim e falou: vou casar com você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vim fazer esse vídeo aqui de apresentação. Já até gravei alguns outros vídeos pro canal, mas eu senti a necessidade de vir aqui me apresentar pra vocês, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de quem eu sou, de quem a nossa família é. E é isso, se você é novo aqui no canal, já senta aí, pega a sua pipoca pra ouvir um pouquinho aqui da nossa história. E se você já nos conhece, obrigado por permanecer aqui com a gente. Então bora lá, contar um pouquinho pra vocês de como tudo começou, a nossa vida aqui em Portugal, pra vocês entenderem um pouquinho. Então eu me chamo Gislaine Bertoncini, tenho 37 anos, sou casada agora em maio vai fazer 18 anos que eu sou casada com o João Carlos Bertoncini, ou Júnior, como é mais conhecida. Tenho 3 filhos, na verdade eu tive 5 gravidezes. Meu primeiro filho nasceu com 8 dias de nascido, ele faleceu. Depois eu tive o meu segundo, que hoje tem 15 anos. Em 2011 eu tive um aborto com 5 meses de gestação. Depois tive mais uma menina, que hoje tem 10 anos. E tem um pequenininho, que tem 4 anos, que já nasceu aqui em Portugal. Então nós somos de Santo André, do ABC Paulista, em São Paulo. E vivi grande parte da minha vida lá. E depois eu me mudei pra Sumaré, ali pertinho de Campinas. Nós viemos de uma família muito humilde, assim, muito pobre mesmo, sabe? Pobre de ter necessidade de alimento, de passar fome. Quem vem dessa realidade difícil sabe que não é fácil, né? E os perrengues que a gente passa quando tem muita necessidade financeira. Então, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Meu pai tinha que fazer gato ali, ligar os fios, né? Fazer gato nada mais é que fazer uma gambiarra ali, ligar os fios para poder ter energia em casa. De não ter dinheiro para comprar material escolar, de não ter dinheiro para comprar roupa, usar roupa sempre doada de alguém, né? A pessoa perdia e passava pra gente. Então a minha família era muito humilde, os meus pais, né? Os meus pais são nordestinos, são da Paraíba, mas casaram e logo foram para São Paulo. Então eu nasci e vivi minha vida inteira em São Paulo. E aí passamos muita dificuldade mesmo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo porque eu já não aguentava ver aquela realidade dentro de casa. Então eu fui procurar meu primeiro emprego, eu tinha 10 anos, comecei a cuidar de criança, cuidava de 2 menininhos, né? E aí, mesmo assim, sempre procurando algo para fazer, mas quem quer dar emprego com uma criança de 10 anos, né? Mas a realidade era tão difícil que eu queria, né? Eu lembro de um episódio que até a gente foi na casa de uma amiga nossa, de uma conhecida, e ela tava comendo pão. E naquele dia eu cheguei em casa e eu chorei tanto, porque o momento que a gente ficou ali na casa dela, ela nem ofereceu, e eu era uma criança, eu tinha 8 anos. E na minha casa não tinha nada, só tinha água na geladeira e ponto final, e mais nada. E aquilo me marcou de uma forma, e eu falei pra mim mesma aquele dia que eu ia trabalhar e que eu ia conseguir conquistar muita coisa, que eu nunca mais ia passar necessidade de comer nada. E olha só, né, uma criança. Enfim, cresci ali em Santo André, conheci meu marido, que era meu namorado, né, na altura. Eu tinha 15 anos, de 14 para 15 anos. Ele tinha 13, ele é 2 anos mais novo que eu. Nós éramos da igreja, sempre fomos, né, cristãos, éramos da Assembleia de Deus. E eu cantava na igreja, ele tocava bateria. E nós nos conhecemos ali e depois de 3 anos de namoro nós nos casamos. Casei, eu tinha 18 para 19 e ele tinha 16 anos. Os pais dele tiveram que assinar. E não, eu não estava grávida. Muita gente perguntou, né, tá casando porque tá grávida? Não, nós casamos porque nós achamos que era o momento, nós tínhamos orado, tínhamos certeza daquilo. E desde a primeira vez que nós ficamos juntos, ele olhou pra mim e falou: vou casar com você. Falei, meu Deus, que eu não tinha vontade nenhuma de casar, né? A realidade que eu tinha vindo da minha família, dos meus pais, era muito difícil, era muita briga, muita discussão e traição e várias outras coisas, então eu não queria casar. Eu falava pra ele que eu não queria casar. E aí quando eu achei aquele maluco, né, mais novo que eu, falando que ia casar comigo, eu até me assustei na hora, falei, nossa, que menino louco, né, acabei de conhecer, tá falando que vai casar comigo. E aí foi e casou mesmo, homem de palavra. Então nós nos casamos muito jovens e começamos a correr atrás dos nossos sonhos, né. Eu trabalhei numa loja de roupa infantil na altura, chamava Japonesa, lá em Santo André. Trabalhei 5 ou 6 anos. Mas aí quando nós nos casamos, no primeiro ano eu engravidei, que foi do meu primeiro filho. Ele nasceu e depois de 8 dias ele faleceu.
Desculpa. Hoje ele faria, agora em agosto, ele faria 17 anos. E, assim, foi uma fase muito difícil pra nós. Porque foi uma fase em que todos pensavam que a gente ia se separar, né? E geralmente quando acontece essas coisas, o casal tipo, é recém-casado e tudo mais, a primeira coisa que acontece é desestabilizar e acaba acontecendo o divórcio. Mas graças a Deus com a gente foi o contrário, né? A gente acabou ficando até mais unidos. Então perdi meu filho depois de 8 dias de nascido, não tinha problema nenhum de saúde. O que aconteceu foi que ele nasceu um pouquinho antes do tempo, não foi muita coisa, já ia completar 9 meses, nasceu de 35 semanas. E engoli um pouquinho da sujeirinha porque eu tava sem líquido nenhum na bolsa. Então ele ficou internado de observação, mas os 5 primeiros dias ficou bem. No 6º dia ele começou a ter complicações e no 8º dia ele faleceu. E aí passou depois de 6 meses, eu nem imaginava, eu nem queria engravidar de novo, né, na verdade. Eu descobri que eu tava grávida de 2 meses do Guilherme, que hoje tem 15 anos, o meu filho é enorme, tá bem maior que eu. E aí engravidei do Guilherme, só que assim, foi muito complicado porque eu tinha medo, né, o trauma da gravidez que eu tinha, do bebê que eu tinha perdido. Então eu não consegui curtir, não consegui aproveitar, sabe? Fui aproveitar já perto dos dias de nascer. Engordei muito, fiquei muito ansiosa, engordei 31 quilos. Eu pesava 48, né, muito magrinha, então eu engordei demais. Aí tive pré-eclâmpsia no final da gravidez, mas graças a Deus correu tudo bem, o Guilherme nasceu. Enfim, depois eu tive aquele outro aborto que eu falei pra vocês, estava de 5 meses de gravidez, também não tinha histórico, não tinha problema nenhum, tive o aborto. Em 2013 comecei a tentar engravidar de novo, porque eu queria mais um, mas os médicos, né, ficavam preocupados, porque poderia ser uma gravidez de risco, pelo fato do primeiro ter falecido depois que nasceu, ter tido aborto, então eles ficaram meio assim. Eu até coloquei um vídeo com o meu testemunho num outro canal que eu tinha, depois se eu tiver o link eu coloco aqui pra vocês. E eu tentei durante 1 ano engravidar e não consegui, e aí eu fiz um propósito com Deus e engravidei, né, de uma menininha que hoje tem 10 anos, que é a Radassa. Enfim, e aí nessa altura nós já tínhamos mudado para Sumaré, em Campinas, já não morávamos em Santo André, já tínhamos aberto empresa em Santo André, depois mudamos a nossa empresa para São Bernardo. Abrimos empresa, falimos empresa, foi difícil, a vida do empresário, do empreendedor não é fácil, né? E aí nós mudamos para Sumaré, moramos lá durante 7, 8 anos, mais ou menos, e surgiu a oportunidade da gente fazer a nossa documentação para vir para Portugal. Nós conhecemos uma pessoa, o meu marido, ele é martelinho de ouro, né, mais conhecido no Brasil, aqui em Portugal, tira moças. Surgiu a oportunidade, foi nos apresentada uma advogada que fazia a documentação para quem quisesse morar legalmente em Portugal. E nós fizemos, tiramos o visto de investidor na época, né? Abrimos a empresa aqui em Portugal em 2015 e fizemos o visto de investidor. Então eu abri uma empresa em sociedade com meu marido e viemos para Portugal. Só que antes de vir, eu não sabia como seria aqui, porque é tudo novo, né? Quando você migra para outro país, é tudo muito novo, tudo diferente do que você está acostumado. E mesmo tendo empresa no Brasil, até houve uma situação que um dos funcionários lá falaram assim pra gente: poxa, mas vocês vão mudar, deixar de ser pajé para ser índio lá em Portugal? Porque a gente ia ter que começar tudo do zero aqui, né? E aí demos a entrada no visto, saiu o visto ainda, estávamos no Brasil, e viemos para Portugal. E nessa altura eu fui fazer cursos, né? Fiz curso de manicure, fiz curso de designer de sobrancelha, fiz curso de depilação, porque quando você vai mudar para outro país, você tem que levar em consideração que você vai recomeçar a sua vida. E não é fácil a vida do imigrante. Quem já imigrou sabe e com certeza vai estar de acordo comigo. Não é fácil. Só que assim, quando você migra de um país para o outro, você tem que saber que você não vai tentar fazer dar certo. Você vai fazer até dar certo. Então nós já viemos com essa mentalidade, né? Porque o que acontece muitas vezes quando as pessoas migram, elas querem levar o país delas para aquele novo país que elas estão indo. Isso não pode acontecer, porque a pessoa se frustra e volta para o país de origem dela sem conseguir ter conquistado nada. Então nós acordamos desde o início, meu marido e eu, que nós iríamos fazer dar certo. E aí fiz os cursos, porque eu não sabia como seria aqui, mas eu nem cheguei a usar, acho que eu cheguei a fazer 2 unhas só. E não
não cheguei a trabalhar mais na área, porque eu sempre gostei da administração, né? Então, no Brasil, eu cheguei a fazer contabilidade, mas não era reconhecida aqui. Então, quando chegou aqui, eu tive que recomeçar de novo, aí comecei a faculdade de administração. Então, já tinha 2 filhos, um marido, um sonho e os cursos que eu tinha feito. Então, chegamos aqui em Portugal e fomos bater de porta em porta. Fizemos cartões de visita e fomos entregar cartões de visita nas concessionárias, nas oficinas, fizemos a página no Facebook. Meu marido fazia um serviço ou outro, porque ele conheceu uma pessoa aqui na igreja que trabalhava também na área. E aí começou a indicação, boca a boca. As pessoas começaram a indicar, ele sempre foi muito bom no que ele fazia, e eu continuei na parte administrativa. 3 meses já tinha conquistado assim uma boa cartela de cliente. E aí o senhor que deu o trabalho para ele fez uma proposta de fazer em sociedade, da gente entrar com sociedade com ele, porque ele já tinha alguns clientes e a gente tinha o know-how, tinha toda a estrutura, eu já fazia a parte administrativa dele era toda bagunçada. E aí nós aceitamos e começamos a nossa sociedade. E aí nasceu a nossa segunda empresa, que a primeira eu já tinha aberto com meu marido. Nasceu a segunda empresa aqui em Portugal, que é a Perfect Hammer, que é de tira-moças, né, de desamassar carro. E hoje nós fazemos também detalhe, polimento e várias outras coisas, mas é tudo pro ramo automotivo. E nós começamos a batalhar bastante, a correr atrás. Foram muitos nãos, muita dificuldade, porque não tinha documento. Ele tinha documento, mas eu ainda não tinha, então eu tive que esperar toda a burocracia de sair no documento. E a gente sabe, quem é imigrante sabe, que você sem documento, quando você muda para outro país, você já não é ninguém. E sem documento, pior ainda, né? Então a gente aguentou foi muito perrengue, muito julgamento das pessoas, sabe? Muito preconceito. Mas nós viemos para fazer dar certo, então nós íamos fazer dar certo. E graças a Deus deu certo. E aí logo depois nós abrimos a nossa terceira empresa, que foi a Perfect Hammer internacional, porque nós começamos a procurar os outros países também aqui em volta, Espanha, França, Itália, Alemanha, e começamos a ir atrás de serviço nesses lugares, muitos nãos também, tomamos muitos nãos, mas graças a Deus, assim, a persistência e a vontade de vencer que a gente tem fez dar certo, sabe? A gente sempre colocou Deus na frente de tudo e a força de vontade fomos atrás. Então levamos muitos nãos, muitas portas se fecharam, mas graças a Deus, Deus sempre abriu uma melhor quando uma se fechava. E hoje nós conseguimos expandir, abrir nossas empresas em vários outros países. E aqui em Portugal nós temos também 6 empresas, tudo nesse ramo automotivo. Temos a Perfect Hammer, que é de reparação, temos a ADS Seguros, temos uma loja de carro, temos uma imobiliária, que nós compramos apartamento, reformamos e depois vendemos. Então assim, por que eu tô te contando tudo isso? Porque hoje é bonito ver, né, que a gente tem uma vida legal, a gente trabalha pra caramba também pra ter tudo que a gente tem, nunca nos entregamos, sabe? Preguiça, procrastinação, a gente nunca deixou entrar no nosso coração, mas é bonito de ver hoje, só que ninguém sabe a trajetória até aqui. Então, meu marido também teve uma vida muito difícil, a gente cresceu na favela, né? Em Santo André era um lugar muito feio mesmo. Eu morei em barraco, ele também, barraco de madeira, assim, morava 11 pessoas no mesmo barraco, de frente com um córrego, nem era rio aqui, a gente chamava de riozinho, mas era um córrego, tinha rato, tinha esgoto, tinha tudo ali, sabe? E hoje poder estar aqui, poder morar em Portugal com a minha família, é assim, gratificante demais. Então a gente construiu tudo com muito esforço, a gente se esforça muito para que a gente consiga conquistar todos os nossos sonhos, nossos objetivos, sabe? E aí, depois nós chegamos em Portugal, ainda ganhei mais um filhinho, que eu nem tava à espera, porque na minha cabeça eu nem ia ter filho mais. Mas fui trocar a medicação, o anticoncepcional, e aí engravidei do Calebinho, que hoje tem 4 anos. E já operei, já não vou ter mais filho, tá? Já chega também, né, 5 gravidezes. Mas se eu pudesse, eu até teria mais um. É que é difícil, né, quando você mora longe, assim, você não ter rede de apoio, você não ter... Os meus pais não moram aqui, os meus sogros também não. Então acaba sendo um pouquinho difícil. Ainda que eu tenha pessoas que me ajudem com as crianças, mas mesmo assim é difícil. Mas graças a Deus nós temos vencido aqui nesse país. Amo morar em Portugal, amo o Brasil também.
mas para viver assim, eu amo estar nessa nação, só que eu decidi me aculturar a ela, eu decidi entender a cabeça dos portugueses, eu decidi realmente ter esse país como meu, assim, sabe? Cuidar desse país, porque tem gente que muda de país somente para ficar rico, e não, tá errado. Você tem que mudar para outro país também para oferecer algo para ele, não só para você ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa do tipo, mas para você também contribuir. E graças a Deus nós temos crescido muito aqui, não só financeiramente, mas em maturidade. Hoje a gente tem um projeto também aqui, nós palestramos em igrejas, em eventos, para ajudar pessoas que têm vontade de ser empresário, sabe? Que têm vontade de empreender, mas não sabem nem por onde começar, ou não tem, de repente, financeiro, né, para iniciar o seu negócio. Então hoje nós fazemos isso de coração, sabe? E é gratificante ver as pessoas crescendo, as pessoas evoluindo, e é muito bom você saber que você tá cumprindo o propósito pelo que você foi chamado, sabe? Então, só para contextualizar um pouquinho, para contar um pouquinho para vocês da nossa história, porque quem não nos conhece acha que a gente já sempre teve uma condição boa, né? E não é assim, a gente sabe que todos os dias é uma batalha, né? E a vida do empreendedor também não é fácil. Um dia tá lá em cima, um dia tá lá embaixo, e a pandemia veio nos mostrar isso também, né? Que com a pandemia muita gente quebrou, muita gente fechou, mas graças a Deus a gente permaneceu firme, crescendo também, sempre olhando pro futuro, sempre com visão de crescimento. E mesmo quando a gente passava por toda a dificuldade financeira, toda a dificuldade da pobreza, da escassez, a gente nunca deixou se abater de estar no vitimismo, sabe? E nós sempre acreditamos que a gente ia dar certo, que a gente ia atrás e ia fazer dar certo. E graças a Deus tem dado certo e vai continuar dando certo. Então, só para contar um pouquinho para vocês da nossa história, já moramos aqui em Portugal há 8 anos, vou no Brasil, assim, não sempre, mas eu já fui 3 vezes depois que a gente mudou e vou esse ano de novo. Então, assim, é bom olhar para trás e ver de onde nós saímos e para onde nós estamos indo. Mas o melhor ainda é aproveitar todo o processo, porque às vezes a gente foca tanto só aonde a gente quer chegar e não curte o processo. Mas a parte principal é você curtir, você viver o processo de amadurecimento, processo de crescimento espiritual. Porque quando você migra, você entende e começa a ver Deus como Pai. Talvez nem todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo é cristão ou acredita em Deus, mas você acredita em algo. Eu acredito em Deus. E eu não tenho como atribuir a outra pessoa tudo que a gente já viveu e tudo que a gente está vivendo a não ser a Deus. Porque capacidade própria a gente não tem. E não teria de forma nenhuma. Lógico que a gente se esforça, mas se não fosse a graça de Deus, se não fosse Deus da saúde, se não fosse o favor de Deus, a gente jamais teria conseguido conquistar nada do que a gente conseguiu conquistar até aqui. Então hoje, graças a Deus, a gente consegue dar para os nossos filhos aquele conforto que a gente não teve, a gente consegue dar para os nossos filhos roupas e suprimentos que nós não tivemos. Claro que tudo também na medida, né, com educação. Eles não precisam passar pelo que nós passamos, mas eles precisam aprender a valorizar tudo que eles têm, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas eu dou graças a Deus por tudo. Eu vou contando, conforme for passando o tempo, um pouquinho mais da nossa história, de várias coisas que aconteceram, mas só para vocês nos conhecerem, não achar que a nossa vida é só viagem, é só isso, é só aquilo, não é. Nós tivemos um processo para chegar até aqui e graças a Deus por todo o processo. E eu sei que nós ainda vamos muito longe. Então, se você assistiu esse vídeo, muito obrigado por assistir esse vídeo inteiro, deve ter ficado um pouquinho longo, mas é só para você nos conhecer. Conhecer quem é a Gislaine, quem é o João Carlos Bertoncini, quem é a família Bertoncini, tá bom? Muito obrigada por estar aqui com a gente, um beijinho. Eu espero que a gente faça esse canal crescer muito, muito, muito e vamos crescer junto. E no que depender de mim, eu quero te ajudar a crescer também, seja com dicas, seja com palavras, seja com o que for. Porque o desejo do meu coração é ver as pessoas também melhorarem de vida e conseguir conquistar tudo aquilo que elas querem, sabe? Então é isso. Um beijinho e obrigado por estar aqui com a gente nesse canal. Até a próxima.